Na agência Spotlight, o repórter Lúcio de Castro revela: em 12 anos, entre 2006 e 2018, o patrimônio do senador Flávio Bolsonaro teve crescimento de 397,1%. Lúcio de Castro relata: o epicentro parece estar no Panamá, lá que está sediada, ao menos no papel, a Listel Sociedade Anônima. A Listel é sócia da MCA, Exportação e Participações, empresa que comprou 10 salas comerciais que eram de Flávio Bolsonaro. Título da reportagem: empresa que comprou imóveis de Flávio Bolsonaro tem histórico de conexões com offshores envolvidas em lavagem de dinheiro. Lúcio de Castro informa: obteve a documentação na Junta Comercial do Panamá. Essa é uma história de tirar o chapéu. Flávio, filho do presidente, está sendo investigado pelo Ministério Público e pelo COAF. E a Câmara dos Deputados acaba de tirar definitivamente de Moro o poder sobre o COAF, prometido como arma fundamental no que seria o superministério da Justiça do então juiz Moro. Algumas das manchetes trataram como derrota do governo e não como derrota de Moro. COAF, aquele conselho que rastreia movimentações financeiras suspeitas, agora um poder nas mãos de Paulo Guedes, ministro da Economia. Diante do que se move contra os Bolsonaro, há quem entenda: o COAF trocar de mãos de Moro para Guedes não foi notícia tão má para o presidente Bolsonaro. São coincidências, tanto que antes da votação, Moro disse com toda a candura: ao revelar acordo para a futura indicação dele, Moro, para o Supremo, Bolsonaro quis apenas fortalecê-lo. Perdido o COAF, restou a Moro o lamento. Seguramente deve ter sido tudo isso um lapso. Acontece. Em 11 de fevereiro de 2012, por exemplo, o hoje ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, escreveu um artigo na Folha de São Paulo: privatização ainda que tardia. Assinou como presidente do Movimento em Direita Brasil e, ao pé da assinatura, informou: mestre em Direito Público pela Universidade de Yale. No programa Roda Viva, em fevereiro agora, a mesma informação apareceu na apresentação do mesmo Salles. O ministro, depois, diria que tal informação foi usada à sua revelia. Salles não sabia que, junto à assinatura do seu artigo na Folha, foi publicado seu título de mestre em Yale. E que antes e depois da Roda Viva, mídias Brasil afora repetiram: Ricardo Salles, mestre em Yale. Salles só soube quando o site The Intercept Brasil perguntou à Universidade Norte-Americana, que lamentou: sinto muito pela demora na resposta. E informou: não há nem rastro de Ricardo Salles ter estudado em Yale. Foi equívoco da assessoria, explicaria o ministro depois. Foi só outro lapso. Distração. Damares Alves é ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, celebrizada depois da revelação. Ela viu Jesus numa goiabeira. Veio à luz há pouco outro vídeo. Num culto em sua igreja, a ministra ensina: Elsa, a princesa do desenho animado Frozen da Disney, não tem um príncipe encantado, um conge, portanto. Por quê? Porque Elsa é lésbica, acorda a bela adormecida com um beijo gay. A ministra se apresentava como mestra em Educação e Direito Constitucional e da Família. A Folha foi atrás. Não encontrou o título Mestra Damares. E ela explicou: nas igrejas cristãs é chamado mestre todo aquele que é dedicado ao ensino bíblico. Mais um lapso. É a abstração. Vejam o caso do Witzel, governador do Rio de Janeiro. Ele incluiu em seu currículo um doutorado com intercâmbio em Harvard.
a 191 quilômetros da Yale, do Ricardo Salles. Eles poderiam ter se visitado, são só 3 horinhas de ônibus. Mas não rolou. Witzel diz que pensou em Harvard, mas não fez o intercâmbio. Lapso. Mas lapso, abstração mesmo, teve a líder do governo Bolsonaro, deputada Joyce Hasselmann. Relatamos esse caso aqui em 28 de fevereiro. Joyce fez muito sucesso naquela Veja daqueles anos recentes. Atacavam a imoralidade, como fariam depois na PAN. Sem desdouro ao denodo com que Joyce se jogou na liça pela moralidade, a Comissão de Ética do Sindicato dos Jornalistas do Paraná revelou: Joyce plagiou 65 reportagens escritas por 42 profissionais diferentes entre 24 de junho e 17 de julho de 2014. Em 23 dias, 65 reportagens e plágio? Um big lapso. Big. Já o presidente Bolsonaro havia lançado o seu decreto de armas, nas redes mais conhecido como Programa Fuzil para Todos. Qualquer cidadão comum poderia ter seu fuzil. Diante de imenso tiroteio de governadores e especialistas, Bolsonaro recuou. Não sem antes o país tomar conhecimento do sermão do deputado pastor Sargento Isidório. No plenário da Câmara, aonde chegou com 323 mil votos, Bíblia na mão esquerda, o pastor, que se apresenta como ex-gay, propôs com muita ênfase: contrário à liberação de arma, ao desrespeito às Forças Armadas, querendo liberar armas privativas das Forças Armadas para civis usar. Eu entendo que é chegada a hora de buscar interlocução. Essa casa precisa tirar uma comissão ou um parlamentar para conversar com o presidente da República. E pelo perfil dele, me sinto preparado para ir até ele, se for necessário. Porque venho da Bahia, sou conhecido como doido, e para conversar com doido, sou outro doido. Precisamos pacificar. Sou conhecido como doido, e para conversar com doido, sou outro doido. Precisamos pacificar.